Fala galera, tudo bem? Bruno Aldenussi com mais um vídeo. Obrigado por se inscrever aqui no meu canal, me seguir. Esse vídeo nós vamos falar sobre sistemas energéticos. Primeiro ano de faculdade, vocês aprendem sobre sistemas energéticos. Pós-graduação, especialização, sistemas energéticos. Mas ainda existem dúvidas? Sim, muitas! Então assista esse vídeo até o final. Vem comigo! Antes de falar sobre os sistemas energéticos, eu gostaria de pedir que você clique aqui no sininho e se inscreva no meu canal para continuar recebendo informações relevantes sobre a nossa profissão, conteúdo gratuito, para tentarmos elevar nossa profissão a um nível acima e nos tornar mais reconhecidos pela população e pelos outros profissionais. Então vamos lá! Basicamente, nós temos o sistema anaeróbio e o sistema aeróbio. E o sistema aeróbio nós temos baseado em glicose e gordura. O anaeróbio nós temos o sistema fosfagênio e o sistema glicolítico anaeróbio. Então, anaeróbio é que não necessita da utilização do oxigênio. O aeróbio precisa do oxigênio. Então vamos lá, o primeiro sistema, o sistema fosfagênio. O que é sistema fosfagênio? É a creatina fosfato. Então nós temos o ATP, adenosina trifosfato. É uma adenosina ligada a três fosfatos. Essas ligações são ligações de alta energia. Quando a gente quebra essa ligação e eu tenho uma liberação de um fosfato, eu tenho a liberação de energia, que é utilizada para a realização de várias tarefas, várias funções do nosso organismo. Então o ATP ele é quebrado, perde-se um fosfato, fica fosfato inorgânico, e ele vira ADP, adenosina difosfato. Adenosina mais 2 fosfato. E esse fosfato inorgânico, ele está agora sozinho. E a creatina se liga nele, formando a creatina fosfato. Certo? Então eu tenho um ADP e tenho a creatina fosfato. A enzima creatina quinase, ela vai pegar esse creatina fosfato e vai fazer com que esse fosfato ele seja incorporado a esse ADP e faz a ressíntese do ATP. Ele era ADP, adenosina difosfato, ele volta a ser ATP através da ação da enzima creatina quinase e através da creatina fosfato. Então, como podemos observar nesse processo, há uma ressíntese do ATP. Então a gente acredita que o ATP ele é construído. Na verdade, a gente tem a adenosina e os fosfatos e sempre há uma ressíntese. A adenosina trifosfato é utilizada para liberar energia, vira adenosina difosfato. Ela vai ser ressintetizada para voltar a ser adenosina trifosfato. A primeira forma é o sistema fosfagênio, que necessita da creatina quinase, que é uma enzima, e necessita da creatina que se liga ao fosfato. E aí, com isso, nós temos a ressíntese do ATP de forma muito rápida, mas a gente ressintetiza um ATP por vez. Então é um processo que dura por muito pouco tempo. Esse sistema energético ele vai conseguir manter você em exercício até 15 segundos, 20 segundos, depende da literatura. Então é de curtíssima duração. É o Usain Bolt que dá aquele tiro, ele está em predominância, 99% do sistema fosfagênio. Lembrando que os sistemas energéticos é por predominância. Às vezes, muitas pessoas e muitos profissionais acreditam que nós estamos em um metabolismo e depois a gente migra para outro. Isso não acontece, é predominância. Eu estou usando mais a glicose do que a gordura. Depois eu passo a usar mais a gordura do que a glicose. Mas não significa que eu estou só usando a gordura ou só a glicose. Não existe negócio de que 23 minutos de exercício eu passo a utilizar a gordura e daí para frente que eu vou emagrecer. Existem vários fatores relacionados com o emagrecimento que não é tão simples assim. Sistema 2, sistema glicolítico anaeróbio. O que é isso? Nós temos a molécula do açúcar, a glicose, e o processo de glicólise, quebra da glicose. Então a glicólise é uma sequência de 12 reações, onde no final a gente tem a produção do piruvato. Esse piruvato, sem a presença do oxigênio, ele vira lactato. Se tiver a presença do oxigênio, ele vai entrar para o ciclo de Krebs, e aí a gente tem o metabolismo aeróbio. Então, durante essas 12 reações da glicólise, o que acontece? Nós gastamos 2 ATPs e geramos 4.
então nós temos, e ressintetizamos 4, né? Então nós temos um saldo de 2 ATPs. É um metabolismo um pouquinho mais demorado do que o sistema fosfagênico, que faz uma ressíntese mais rápida, mas ele vai fazer com que você tenha uma ressíntese do dobro de ATP, que é o fosfagênio era 1 ATP, o glicolítico anaeróbio são 2 ATPs, né? E com isso você consegue fazer um trabalho mais duradouro, um trabalho de mais duração, né, que você pode perdurar aí até mais ou menos 120 segundos, tá? E aí com isso, com esse resultado da glicólise, produzindo, né, o ácido lático, que ele vai se tornar lactato, vai sobrar uma grande quantidade de hidrogênio, né? Hidrogênio faz com que o nosso pH se torne mais ácido. O pH se tornando mais ácido, há uma desnaturação das nossas enzimas, e aí vem o processo de fadiga. E aí então entra em ação o sistema tampão para tentar neutralizar esse hidrogênio, para evitar essa acidificação do meio. Então o lactato, o ácido lático, causa dor muscular, causa fadiga, não tem nada a ver, tá? Isso é coisa de muito passado. Então o lactato não causa dor muscular. O ácido lático não causa dor muscular. Se você ainda acreditava nisso, nossa, né, esquece isso. Ácido lático não causa dor muscular nem fadiga. A fadiga está relacionada com 2 pontos principais. Fadiga central, que tem uns que não acreditam, e fadiga periférica. A fadiga periférica é devido a essa acidose metabólica. E a fadiga central, talvez o esgotamento de neurotransmissor que não consegue excitar a placa motora para você ter contração muscular. Beleza? Terceiro, vamos lá, glicólise aeróbia. Então esse processo de glicólise, né, a molécula de açúcar foi convertida para piruvato, um processo de várias reações enzimáticas. E aí nós tivemos um saldo de 2 ATPs. Gastamos 2, geramos 4, tivemos um saldo de 2 ATPs. Esse piruvato, com a presença do oxigênio, ele entra no ciclo de Krebs, né? Na verdade, ele vai ser convertido para acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs, e no ciclo de Krebs a gente tem a formação de 3 NADH e um FADH. Esse NADH e o FADH, eles vão transportar esses hidrogênios, né? Nós temos os NADs e o FAD. O NAD se liga ao hidrogênio, o FAD se liga ao hidrogênio, aqueles hidrogênios que foram produzidos, que nós já comentamos anteriormente. E aí o NAD e o FAD, eles levam esses hidrogênios lá para a cadeia transportadora de elétrons, onde no complexo 5 nós temos a ATP sintase, que vai fazer com que o ADP seja ressintetizado para ATP. Outra coisa muito importante a ser falada é que o ADP, o ATP ou qualquer molécula, ela se movimenta pelo seu gradiente de concentração ou gradiente elétrico. Então a tendência é do mais concentrado para o menos. Quando eu faço a ressíntese de ATP na parte da membrana interna da minha mitocôndria, eu fico com uma grande quantidade de ATP na matriz mitocondrial. Por gradiente de concentração ele vai querer sair para ir para fora da mitocôndria para poder ser utilizado como fonte de energia. E quando nós estamos em atividade, estamos utilizando muito ATP e aumenta a concentração de ADP, o ADP está mais concentrado fora da mitocôndria do que dentro. Há uma tendência dele entrar e aí acontecer esse processo de ressíntese para depois ele sair como forma de ATP. Mas para esse processo acontecer, nós precisamos da presença do oxigênio. Se não tiver oxigênio, o piruvato ele é convertido ali para ácido lático e para por ali. A lactato desidrogenase é uma enzima que converte, né, então, o piruvato para lactato. Então o último, quarto, ainda com a presença do oxigênio, vai ser o metabolismo utilizando as gorduras, os lipídios. Basicamente vamos necessitar de um ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre vai precisar entrar para a matriz mitocondrial, onde vai acontecer o processo de beta-oxidação. Ele vai ser oxidado, formando o acil-CoA. E o acil-CoA aí vai para o ciclo de Krebs, gerando o mesmo processo que já foi feito com a glicólise aeróbia. A glicólise aeróbia, então, ela produz 38 ATPs. A ressíntese de 38 ATPs. 2 da glicólise anaeróbia e depois os outros 36 devido aos NAD e o FAD, né? Tem que lembrar que durante a glicólise nós vamos ter a produção de 2 piruvatos. E aí duplica
o ciclo de Krebs e os NADs e o FADs, gerando então 36 ATPs. A molécula de gordura, ela é capaz de produzir ou ressintetizar 460 ATPs. Então ela produz muito mais energia. É por isso que num exercício ou em uma atividade de longa duração, a predominância está na utilização das gorduras. Exercícios intervalados, onde você dá um estímulo, dá um estímulo, esse parar, essa recuperação, faz com que o metabolismo entre em ação e consiga ressintetizar os ATPs, diminuindo a necessidade aí da utilização da gordura. Isso não tem nada a ver com emagrecimento. Antes que você pense que não, eu vou utilizar o metabolismo 4 para emagrecer, sim, ele é eficiente. Mas se eu utilizar o 1, sim, ele é eficiente. Se eu utilizar o 2, sim, ele é eficiente. Se eu utilizar o 3, sim, ele é eficiente. Existem outras questões aí que influenciam no emagrecimento, que essa discussão é muito longa e a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso, né? Basicamente o que você tem que entender é que o tipo de metabolismo está relacionado com a especificidade do seu cliente. Então, quanto mais você treina aquele metabolismo, mais desenvolvido o indivíduo se torna para aquele metabolismo. Então, de nada adianta pegar o Usain Bolt e ficar pedindo para ele aquecer 20 minutos numa esteira, ou ficar correndo 20 minutos, sendo que ele corre 9,58 segundos por 100 metros e ele corre 200 metros. Então, é importante a gente ser mais específico possível. Antigamente, no futebol, acreditava que tinha que ficar correndo em volta do campo, uma meia hora, 20 minutos, para eles ganharem uma capacidade cardiorrespiratória para melhorar sua performance no campo. Hoje sabe-se que isso não é interessante, porque ele fica trabalhando no metabolismo de oxidação das gorduras e, na verdade, durante o jogo ele está no metabolismo glicolítico aeróbio, depende da posição, às vezes glicolítico anaeróbio, e ainda dependendo um goleiro que trabalha com explosão muito rápida e curta duração, ele está no sistema fosfagênio. Então, veja como é importante isso, né? Como é interessante a gente pensar um pouquinho. O goleiro ele tem que ter um tipo de treinamento diferente do lateral, por exemplo, que o lateral chega a correr 10 km durante um jogo. E o goleiro é explosão rápida, que vai durar ali cerca de 15 segundos, 20 segundos e para. Então, com isso, a gente tem que focar, né, no desenvolvimento do tipo de metabolismo mais específico para aquele indivíduo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, vamos divulgar esse conhecimento cada vez mais, melhorar a nossa profissão, fazer com que as pessoas confiem mais na nossa atuação, tanto do personal trainer quanto do fisioterapeuta. Não deixe de se inscrever no meu canal, nos vemos no próximo, um grande abraço.